Bom, bom dia a todos, a todas, todos que nos acompanham pelo site do Instituto de Estudos Avançados. Nós vamos tratar hoje do papel dos partidos políticos na crise global das democracias. Essa é uma atividade do grupo de trabalho, do grupo de pesquisa da qualidade da democracia, que, evidentemente, por causa da quarentena, teve que suspender no primeiro semestre uma série de atividades presenciais e retoma agora com esse mecanismo que, com o avanço da tecnologia da comunicação, nós podemos usar, apresentar as pessoas e, ao mesmo tempo, interagir com aqueles que têm interesse no tema. Né? Eu tenho um grande prazer, nesse momento, de receber nesta nossa live, nessa nossa comunicação pela web, né? a professora Gabriela de Oliveira Carneiro e o professor Leandro Piquet Carneiro, colegas da Universidade de São Paulo, colegas do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas e colegas também do Grupo de Trabalho da Qualidade da Democracia. Participaram em diversos momentos de atividades deste grupo que se dedica à pesquisa sobre o estado da democracia em diferentes países, mas especialmente no Brasil, na América Latina. O ponto de partida da nossa conversa de hoje é uma conversa, nós queremos compartilhar com todos os ouvintes as nossas preocupações intelectuais, teóricas e também voltadas da análise prática, mas o ponto de partida é uma coisa muito interessante do ponto de vista do conhecimento. Interessante e, ao mesmo tempo, preocupante, porque cerca de 30 anos atrás, nós comemoramos, e em várias regiões do mundo, foi comemorado por acadêmicos, mas principalmente por políticos democratas, o retorno da democracia em muitos países. Né? Isso levou a um cientista político que era colega nosso, o cientista político norte-americano Samuel Huntington, a chamar aquele movimento que se iniciou principalmente nos anos 70, com a Revolução dos Cravos em Portugal, a chamar aquela expansão da democracia, que parecia ter sido o mais importante acontecimento do século XX, uma enorme expansão para países que nunca tinham sido democráticos, estavam se democratizando. Huntington chamou aquilo da terceira onda de democratização do mundo, do planeta. Né? Bom, passaram-se alguns anos, na verdade passaram-se 30 anos, e no início dos anos 2000, nós começamos a constatar um outro movimento que vai na direção, eu diria, exatamente oposta, vai na direção não de democratizar, mas, ao contrário, de dar emergência para o surgimento do que alguns colegas nossos da área da ciência política têm chamado de regimes não liberais ou iliberais, né? Regimes semidemocráticos, regimes que, num certo sentido, combinam instituições democráticas, principalmente eleições, mas também com uma série de mecanismos que, na verdade, colocam em ameaça, colocam em risco a democracia. Pois bem, a Gabriela e o Leandro têm trabalhado esse tema, como vários de nós temos trabalhado, mas eles têm trabalhado e produziram um resultado de pesquisa recente que foca especialmente sobre duas coisas de grande interesse para nós. Por um lado, foca no fato de que esta expansão das democracias não liberais e liberais acabou capturando uma boa parte de países na América Latina, no nosso continente. Né? Capturou países que foram governados por dirigentes da esquerda e por dirigentes de direita populistas, voltados fundamentalmente para uma afirmação de uma liderança personalista, que, na linha do velho e tradicional populismo, começam, por exemplo, detonando as elites tradicionais, mas, ao mesmo tempo, eu diria, principalmente, tentando estabelecer uma relação direta com os seus eleitores, com os seus apoiadores, para colocar em questão instituições extremamente importantes da democracia. Se alguém identificar essas características com o que vem acontecendo no Brasil desde o início de 2019, com o governo de Jair Bolsonaro, não é por acaso. Mas a Gabriela e o Leandro trabalharam
com base em dados extremamente interessantes, isto que vem acontecendo, que aconteceu e continua acontecendo na América Latina. E estabeleceram relações, vínculos, do ponto de vista conceitual, com as experiências europeias que também vão na mesma direção. Um segundo aspecto extremamente importante que eles trataram nesse texto, e eu quero chamar a atenção para isso, porque é uma coisa que na literatura que tem trabalhado o tema, nem sempre é muito comum que os autores façam isso, ou seja, localizem a recessão democrática, localizem as ameaças à democracia, mas sem olhar, por exemplo, para o fato de que um dos atores extremamente importantes que levaram a essa situação são os partidos políticos. É paradoxal. É uma coisa extremamente paradoxal do ponto de vista do conceito, do ponto de vista teórico, é uma coisa muito importante. Partidos, em tese, deveriam ser a relação, o mecanismo de mediação entre os soberanos na democracia, que são os eleitores, e o funcionamento do sistema político do Estado. Mas isso nem sempre tem acontecido. E os nossos dois pesquisadores vão, de alguma maneira, explicar como, por quê e o que acontece. Eu tenho, portanto, um enorme prazer de dar a palavra de partida para Gabriela Carneiro. Moisés, é um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada também à equipe do IEA, Cláudia, o Sérgio, que está aí ajudando a gente com a transmissão. Obrigada, Vera, também do NUPS, pela divulgação. E é um prazer estar aqui entre duas pessoas que eu estimo muito, que é o Leandro e o Moisés. Estimo muito a parceria nesses últimos 15 anos, né, de doutorado e pós-doutorado com Moisés também. A gente tem trabalhado bastante nessas questões de partido, de percepção de cultura política, principalmente, né? Então, hoje, o que a gente faz, na verdade, é uma reflexão nesse artigo sobre a disseminação do que o Moisés já antecipou para vocês, que é a disseminação de democracias não liberais no mundo, né? Principalmente a partir dos anos 2000, né? O que acabou interrompendo justamente um processo que vinha de 50 anos de expansão do número de democracias, né, com algum tipo de competição partidária e transmissão periódica de poder. Então, o que a gente faz nesse artigo é justamente uma análise. Esse tema tem ganhado mais relevância na atualidade, e é interessante a gente pensar que, na verdade, a América Latina é uma espécie de um grande local de experimento dessas democracias não liberais, que também podem ser chamadas de populistas, de um ponto de vista do espectro ideológico da esquerda. Mas agora, a partir de 2010, as análises em torno do populismo, elas ganharam muito mais evidência com a disseminação de democracias não liberais e de populismos de direita, da extrema-direita, de caráter nacionalista e autoritário. Então, na verdade, eu estou retomando, junto com o Leandro, um tema antigo até que a gente discutia bastante, que é sobre o populismo mesmo, de origem fundamentalmente da América Latina, mas que serve, como a gente vai ver, para dar embasamento teórico e até empírico a todas as análises atuais, que inclusive têm tomado esse conceito de populismo como base das explicações das democracias não liberais, né? Então, o que eu mostro aqui, eu vou compartilhar uma tela, vou fazer uma apresentação bem breve, tá, do nosso artigo. Tá ok? Então, o nosso artigo chama-se Os Partidos Políticos e a Crise Global das Democracias, mas vocês vão perceber que, em vez da gente tratar os partidos de um ponto de vista mais estrutural, institucional e constitucional, a gente foca mesmo em questões propriamente desenvolvidas pela literatura de cultura política, que analisa os vínculos próprios entre partidos e os cidadãos, tá? Ctrl L. Coloquei. Ficou melhor? Então, tá.
Ah, sim, é bom ter alguém dando as diquinhas para a gente. Eu vou diminuir vocês aqui. Ótimo. Então, e como o professor Moisés já adiantou, de que se trata, né? A democracia liberal, todo mundo, enfim, tomando como ponto de partida o Estado democrático de direito mesmo, é um sistema político marcado por eleições livres, justas, né? E também pelo Estado de Direito, separação de poderes, na existência de fontes alternativas de informação, liberdade de expressão, reunião e assembleia e autonomia associativa. Né? Quais seriam, então, os objetivos de governo nas democracias liberais, né? Estão certamente associados a todos esses elementos e estão relacionados ao próprio constitucionalismo liberal, né? Que, enfim, não deixa dúvidas com relação principalmente às questões de liberdade de expressão e de limitação mesmo do poder das esferas políticas, principalmente do executivo, né? E as democracias não liberais, por suposto, são regimes com as lideranças eleitas, né? Por isso elas também são chamadas de democracias eleitorais, porém, e quem fez essa distinção entre democracia eleitoral e liberal foi o Diamond, recentemente, numa apresentação que eu assisti, mas a gente ainda nem incluiu o Diamond nesse texto, porque eu não tinha visto essa distinção que ele fez, né, entre democracia eleitoral e democracia liberal, mas que cabe aqui, na medida em que você tem os regimes que, com as lideranças eleitas, mas que abusam justamente dos limites constitucionais e transformam a democracia em algo meramente plebiscitário, tá? E quais seriam, então, só para na atualidade, essas democracias não liberais, né? Vamos pensar na Bolívia, com Evo Morales até 2019, na Nicarágua, com Daniel Ortega, Venezuela, né? Acho que em todos os contextos e análises, sem dúvida, é um dos casos mais emblemáticos na América Latina, que começou com Hugo Chávez e hoje continua sob o poder do Nicolás Maduro. O Peru, com Fujimori, que é um exemplo de democracia mais à direita e liberal, né, não propriamente pertencente ao espectro da esquerda, como os anteriores, mas o Fujimori, dando sequência à sua filha, também a Keiko Fujimori, tem essa característica de lideranças populistas e citadas também por toda a literatura como, vamos dizer, um contraponto com relação às democracias populistas de esquerda, né, na América Latina. Atualmente, na Hungria, o Viktor Orbán, sem dúvida também citado por todas as análises recentes de democracia não liberal. Na Polônia, o Duda e o Morawiecki, né, o presidente e o primeiro-ministro, ambos populistas também. Filipinas, o Rodrigo Duterte, que é de extrema direita, né, extremamente autoritário. E na Turquia, o Erdogan, tá? Isso para citar alguns exemplos recentes, tá? Então, como é que a gente pode pensar na democracia não liberal e na sua relação com o populismo, né? Porque uma coisa é o populismo, outra coisa é o populismo transformado em democracia não liberal, né? Primeiro, antes de mais nada, qual que é a definição que a gente usa de populismo? É como um estilo ou uma estratégia política que pode ou não ser bem-sucedida, correto? Essa estratégia justamente proposta e frequentemente ela existe em praticamente todos os países democráticos, de lideranças que se sobrepõem aos partidos, né, e principalmente aos seus projetos, e de forma direta querem se vincular aos seus eleitores, sem a intermediação das instituições representativas. Essa é uma definição. O populismo não é um conceito de fácil definição, mas a partir do momento que você o define em termos de estratégia, você também o delimita numa esfera política, tá? Uma esfera eleitoral e política, no caso, bastante assim, desde 2001 e até antes, o Kurt Weyland, que traz esse conceito de estratégia que facilita também as análises para todo tipo de populismo na atualidade. Então, a estratégia populista, e não populista em ação, o populista no governo, ela envolve o carisma,
o discurso antipolítico, né, que principalmente esse ataque formal à classe política como um todo, e fundamentalmente polarizador. Polarizador que enfatiza justamente a lógica do nós, os patriotas, os melhores, o único povo da nação, contra todos os outros, eles que podem estar relacionados tanto a elite como a classe menos favorecida, ou como as minorias, desde que existam oposições. Opa, desculpa aqui. O populista vai fazer justamente o quê? O seu contraponto a qualquer tipo de grupo que não o apoie, né? Esses são os eles, e esses eles se modificam ao longo da história. E quais são as 5 estratégias do populismo, né, que a gente elencou, que justamente busca minar as instituições da democracia liberal? Primeiro, uma vez no poder, e a gente, ao falar, né, cada ponto, eu acho que é bom a gente vai reconhecendo a dinâmica existente no Brasil, nos Estados Unidos, né, porque embora eu não tenha citado nem o Bolsonaro, nem o Donald Trump, eles são considerados populistas na medida em que eles atuam como populista, mas nem sempre, repito, né, a democracia, uma vez que haja alternância de poder, a democracia, se tiver instituições fortes, ela é capaz de bloquear essas ações. Mas são essas ações que minam as instituições e que, a longo prazo, podem sim transformar uma democracia liberal em não liberal. Primeiro, constantemente, né, incessantemente, os populistas atacam as instituições de intermediação entre o público, né, e o governo, as instituições representativas, a imprensa livre e todas as oposições, aqueles que não apoiam os seus valores. Conspira contra a justiça independente, desacredita o Estado de Direito, né? A gente tem visto muito isso nos noticiários em plena pandemia, né? Dos ataques ao STF e também ao Congresso Nacional, embora agora tenha no Brasil a coisa está um pouquinho mais calma, um pouquinho, né? Ponto 3. O populista, ele atua contra os direitos de minorias. Bom, tem populista sendo eleito com essa plataforma, né? Atacando direitos de minorias, contra os mecanismos institucionais que permitem a construção de um consenso, né? O que se espera numa sociedade plural, democrática e livre é justamente a construção de um consenso entre os opostos, né? Que é necessário justamente para a implementação de políticas nas nossas sociedades plurais e abertas. Um consenso difícil, porém, que busca incluir as demandas de várias minorias, né? Outra estratégia importante do populista que detona o Estado, a democracia liberal. O Estado é o instrumento do poder de benesses destinado ao seu grupo, né? Ao seu clã, vamos dizer assim. E que normalmente está acomodado no poder executivo, né? Esse é o que é? O poder executivo é o seu clã, que é o verdadeiro defensor dos interesses da nação e do povo. Né? As outras pessoas que não concordam, elas não, muitas vezes são até consideradas imorais, né? Tem uma visão, isso é importante, uma visão meramente plebiscitária da democracia, né? Porque atacam particularmente o quê? A ideia de que a competição eleitoral, a pluralidade dos interesses organizados, elas seriam, né, são as formas eficientes de organização, mas o populista ataca justamente essa ideia dessa competição justa e livre, né, vamos dizer assim. Então, acho que uma definição importante aí, né, para a gente entender as democracias não liberais é que o populismo em ação, né, e quando ele mesmo presente, ele pode não virar uma democracia não liberal, porém, a sua permanência, a sua existência, anos corridos, né, de eleição de presidentes populistas, instituições que não sejam capazes de controlar atitudes arbitrárias e centralizadoras, isso sim pode conduzir às chamadas democracias não liberais, né? Bom, aqui
Aqui eu coloquei alguns dados, eu não assustem, porque eu só quero dizer o seguinte, muito da literatura explica justamente essa ascensão dessas lideranças de um ponto de vista mais institucional e constitucional, né? Análises das instituições e das constituições. A literatura que a gente trabalha é uma literatura que busca na cultura política, muitas vezes, na transformação dos valores da sociedade, né, e na dinâmica própria das percepções, o porquê essas lideranças políticas, né, dentre outros fatores, obviamente, mas focado nessa relação entre eleitores e partidos, as causas próprias do populismo. A gente não faz nenhum teste estatístico nesse paper, ele é mais reflexivo mesmo, mas a gente traz alguns dados aqui, por exemplo, só para exemplificar como a falta de vínculo, uma vez que o populista ele quer atuar diretamente, né, em sua relação com o eleitor e passar as informações de forma direta, né, sem um planejamento, um programa de uma agenda de governo, ele tem, então, acesso, principalmente nos dias atuais, né, mas lideranças populistas sempre existiram, mas os meios de comunicação são muito facilitadores dessa comunicação direta. Então, esse cenário aqui que eu estou mostrando, da confiança nas instituições do Latino Barômetro, que mostra aqui confiança de 95 a 2018 do Congresso no Judiciário, Igreja, Forças Armadas e partidos políticos, é só para mostrar como os partidos políticos, em relação às demais instituições, eles têm fraquíssimo vínculo com os cidadãos, né? A pergunta aqui, esses percentuais representam a soma de alguma confiança e muita confiança em partidos políticos. Olha só, em 2016, 2017, 2018, isso caiu para 6%. E olha, com relação até o Congresso tem mais apoio, né? Então, não se trata só do eleitor ter desconfiança de instituições políticas como um todo. O judiciário está aqui com mais apoio, né? A igreja nem se compara, mas Forças Armadas também. A questão dos partidos políticos, esse baixo vínculo, né? Baixa confiança nos partidos que supostamente são aqueles agentes que devem carregar as demandas da população, dos cidadãos, ela não existe. E aqui eu estou usando o exemplo do Brasil. Não, existe em alguns momentos, mas é muito fraquinho, né? E vai só diminuindo. No Brasil, isso é um exemplo do Brasil, mas no mundo inteiro isso acontece, não é só no Brasil. E foi justamente esse tipo de problema que levou essa falta de confiança em partidos, né? E nas instituições públicas em geral, mas mais no partido, que levou muitos autores americanos, principalmente, a pensarem por que a confiança institucional estava caindo tanto nos Estados Unidos, né? Que é um lugar assim que foi sempre usado para se analisar a confiança interpessoal, né? As localidades produzem muita confiança, a ideia, a noção de comunidade está muito presente nessa formação de vínculo, de confiança entre as pessoas e entre as instituições. Mas isso mudou, né? Tem mudado bastante no mundo inteiro. Eu não mostrei os dados dos outros países, porque senão vai ficar muito grande a apresentação. Então, quais são as explicações que nós tomamos da literatura para explicar essa queda de confiança nos partidos, que, por sua vez, é um dos fatores considerados facilitadores do populismo político, né? Então, uma das explicações importantes vem do Ronald Ingoher, que nos anos 70 diz justamente que há uma emergência dos valores pós-materialistas. O que isso significa, assim, em termos muito gerais? Quer dizer que, primeiro, após a guerra, a Segunda Grande Guerra, houve, assim, uma grande prosperidade econômica, né, em algumas regiões da Europa e mesmo nos Estados Unidos, e esse desenvolvimento econômico, essa segurança física no pós-guerra, ela é um fator que explica o quê? Um processo de mudança mesmo cognitiva nos indivíduos, no sentido de que eles deixam de dar primazia a uma segurança mais física e material para escolhas e preferências relacionadas à liberdade de expressão, ao feminismo, autonomia,
né? O que mais? Desarmamento, meio ambiente, todas as questões relacionadas e que hoje, por coincidência, fazem parte de uma discussão fervorosa e cultural na nossa sociedade e que ajudou, inclusive, a eleger, né, uma liderança populista, essa oposição, essa polarização entre temas pós-materialistas e materialistas, na verdade. E, bom, um outro aspecto, né, que ajudaria a explicar a baixa confiança partidária é o enfraquecimento do chamado partisan push. O que é esse partisan push? Na verdade, já é uma teoria antiga, elaborada pelo Converse, que diz o seguinte, que os jovens nascidos, né, na verdade ela está relacionada com o anterior, porque diz o seguinte, os jovens nascidos em contextos de sistemas partidários estáveis, eles acabam herdando uma certa lealdade dos seus pais. Só que nos anos 60, com os movimentos de contracultura, esses teriam enfraquecido esse efeito de transmissão, né, da geração anterior aos seus filhos, né? O movimento de contracultura mudou tudo, ele foi totalmente pós-materialista e acentuou as diferenças no apoio partidário entre jovens e adultos dentro de uma mesma sociedade, tá? Quer dizer, os mais velhos têm mais vínculos partidários, mas esses não foram transmitidos para as gerações futuras, menos ainda nas nossas sociedades, nas nossas democracias mais recentes, que nem mesmo as pessoas mais velhas tiveram esse tempo, né, de democracia para se consolidar em torno de percepções em torno de partidos, né? E, ao mesmo tempo, ainda consequência dessa emergência, dessa mobilização cognitiva, a gente teria também um aumento da escolaridade no mundo, certo? E o que acontece? Por que o aumento da escolaridade causaria, no caso, estaria relacionado ao mecanismo de diminuição dos vínculos partidários? Justamente porque ele amplia capacidades individuais, né? Para o quê? Para a obtenção de informação. E o que torna o cidadão, o aumento, vamos dizer assim, a mobilização cognitiva, né, o aumento da escolaridade, torna o indivíduo mais autossuficiente e diminui justamente a importância dos partidos como canalizador central dessas informações que antes eram mais próprias dos partidos, né, as informações e as agendas. Tá? E por último, penúltimo ainda, a literatura também aponta a experiência entre perdedores e vencedores do sistema político. E essa experiência ela está relacionada com o próximo item que envolve modelos de democracia. Por quê? Porque, segundo a autora em questão, a Pippa Norris, ela diz o seguinte, olha, se a pessoa, né, a hipótese é de que a alternância dos partidos no poder, a qual estipula, né, que a experiência de vitória sucessiva de um mesmo grupo, ela mina a confiança institucional de quem? Dos perdedores. Então, se os indivíduos presenciarem, experimentarem sucessivas derrotas institucionais dos seus partidos, do seu grupo, né, favorito da política, essa pessoa vai passar a confiar menos nos partidos políticos. Então, daí a importância, ela diz, da alternância de poder. Alternância de poder é um princípio básico da boa... até Aristóteles já se preocupava com isso, né, na antiguidade. Por quê? Porque ele desconfiava da democracia justamente porque ela poderia ser facilmente transformada numa grande demagogia, ela era corruptível, mas a alternância de poder era um mecanismo importante para que houvesse o quê? Um controle entre os grupos, né? E que também pudesse atender os diversos interesses na sociedade. Então, outra questão que autores buscam, né, para explicar a queda da confiança, envolve essa controvérsia sobre modelos de democracia. E que muito, assim, já estou terminando aqui a apresentação, mas muito brevemente diz o seguinte, olha, as democracias, esperava-se há um tempo, né? Existe uma contradição aí na literatura,
entre democracias de tipo majoritário, com sistema eleitoral majoritário, ela é melhor para a produção de confiança política, para vincular melhor os eleitores aos partidos. Por quê? Porque democracias de tipo consensuais, aquelas, por exemplo, que têm o sistema proporcional, né, o sistema eleitoral proporcional, na verdade, ela contribui para a fragmentação excessiva do poder e, logo, as pessoas têm dificuldade até de se identificarem com partidos políticos, porque ela tende a fragmentar demais os partidos políticos na sociedade. Então, existe essa discussão, e o que tem sido feito em termos empíricos, com dados, tem mostrado que, na verdade, são as democracias majoritárias que, sim, produzem mais confiança, e não só isso, nos partidos políticos. Recentemente, um estudo da Pippa Norris e do Ronald Inglehart mostrou, eu acho que eu tenho até o dado aqui, só um minuto, que os sistemas majoritários, olha só que interessante, eles fizeram uma análise de 1990 a 2015 com relação aos votos em partidos na Europa. E o que eles constataram? Né? Que nos sistemas majoritários, as pessoas, vamos supor, os partidos políticos partidos políticos populistas, tá? Eles receberam em torno de 6,8% ao longo de 1990 a 2015. No entanto, só 0,2% das cadeiras parlamentares foram ocupadas. Em contrapartida, eles mostram que, naqueles sistemas com regras proporcionais, 12% dos votos foram convertidos, além de ter mais votos populistas, esses 12% ao longo desses anos todos foram convertidos em 12,3% das cadeiras, até houve um aumento devido às regras, né? Então, quer dizer, aqui a gente justamente traz assim, o que tentou, né, reunir o que diz a literatura sobre que busca explicar, né? Não existe 100% de certeza em nenhuma delas, mas a gente reuniu vários autores que buscam explicar, do ponto de vista da cultura política e de alguns mecanismos institucionais, como que essa confiança diminui, né? Esse vínculo partidário enfraquece e, consequentemente, favorece a ascensão de lideranças populistas. E quais são nossas hipóteses, né? Porque a gente faz um levantamento de hipóteses não comprovadas, tá? Mas não testadas, desculpa. Mas justamente que o problema, então, envolve o quê? Para a ascensão dessas lideranças, né? Primeira coisa tem a ver com a noção de accountability eleitoral, o próprio voto, né? Porque o populista, o líder lá durante as eleições, ele faz uma verdadeira desorganização do sistema partidário tradicional, que foi o que enfrentamos nas últimas eleições, e não havia previsão de nada com relação a quem ganharia as eleições, né? Então, para terminar, a gente levanta essa hipótese, o problema também estaria, então, na canalização de demandas, né? Os partidos políticos competem, porém não moldam mais as visões, os valores das pessoas sobre o futuro, e justamente o enfraquecimento dos partidos de vocação centrista dominantes, que no caso, seja ele de centro-esquerda, centro-direita, eles têm perdido assim a sua predominância na visão política da sociedade, e isso tem colaborado muito, né, para a instabilidade que nós estamos vivendo. Porém, a nossa democracia ainda não está, ela não terminou, né, o seu ciclo, vamos dizer assim, tem muita coisa para acontecer ainda, nós estamos vivenciando um momento de democracia populista, não liberal, porém, as nossas instituições parece que estão limitando as arbitrariedades. É isso que eu queria falar hoje. Bom, muito obrigado, Gabriela, por essa apresentação inicial, que evidentemente deu uma visão extremamente abrangente da questão, esclareceu alguns conceitos fundamentais do tratamento e vão permitir tratamentos específicos, perguntas que as pessoas vão fazer. Eu queria passar para o professor Leandro Piquet, mas eu queria sugerir, talvez, imaginando que o Leandro vai se concentrar especialmente sobre as questões relativas ao papel dos partidos,
não é? Eu queria chamar a atenção para dois aspectos, se o Leandro puder tratar deles. O primeiro diz respeito a uma pesquisa que foi feita por colegas nossos, o presidencialismo e o parlamentarismo. Em qual sentido? No sentido de que no parlamentarismo, o eleitor, quando vota no partido sabendo quem vai ser o primeiro-ministro e sabendo quem vai ser, digamos, o conjunto dos representantes que vão estar no parlamento. E, num certo sentido, isso dá uma unidade da ação, digamos assim, executivo-legislativo. No presidencialismo como brasileiro, chamado presidencialismo de coalizão, isso não acontece. Quem vota, eventualmente, no Fernando Henrique, Lula, Collor ou Dilma ou Bolsonaro, está votando, digamos assim, no líder, mas não necessariamente dando base eleitoral suficiente, base partidária suficiente para ele governar. Então, esse é um tema que recorre ao papel dos partidos, mas, ao mesmo tempo, recorre à relação, digamos, do regime de governo, né? Eu queria, se você puder tratar um pouco dessa questão, para nos ajudar a compreender esse papel que, em várias circunstâncias, levou os partidos a perderem conexão com o eleitor, não é? E, ao mesmo tempo, em alguns casos, darem guarida para a eleição de líderes populistas, né? Uma segunda questão que está associada com esta, que também decorre dessa pesquisa de colegas nossos, que é muito interessante, chama a atenção para o seguinte: num certo sentido, a cadeia de delegação de poder que preside a democracia, ela vai do eleitor soberano, não é? Do eleitor soberano para o representante e para o partido. E, no caso da relação do partido com quem governa, em tese, o governante é um agente do partido que recebeu o mandato dos eleitores. Mas, frequentemente, o presidente desconsidera o partido, nem leva em consideração. Ele faz mais ou menos o que ele quer. Quer dizer, um pouco no que se poderia designar com o que foi a primeira fase do governo Bolsonaro. É o presidente o governo do eu sozinho. Não é? Não tem relação nem com o Congresso, nem com o partido, e acha que com isso pode, digamos assim, atender aquilo que foram as suas promessas eleitorais. Eu queria, evidentemente, você vai tratar de outras questões, você tem a lógica da sua apresentação, mas eu queria pedir que, na medida do possível, se você puder mencionar algumas dessas questões também. Muito obrigado, Moisés. Nós combinamos aqui, eu e a Gabriela, no sentido de que a apresentação do nosso trabalho foi o que a Gabriela fez, então eu não reservei nenhum tempo para uma nova apresentação. Eu acho que a gente podia começar com os debates e começar pelas perguntas que você levantou, que são ótimas, quer dizer, e aí depois a gente abre aí também para discussão. Eu acho que o impacto do sistema de governo no problema do populismo e nessa estratégia populista não é claro. Nós temos exemplos na região das Américas, predominantemente de, digamos, sucesso dos partidos populistas e dessas lideranças em sistemas presidencialistas, né? Então, os sistemas presidencialistas, eles, obviamente, permitem que esses partidos e movimentos tenham estratégias voltadas para a eleição nacional e não para a eleição legislativa, né? Eles se constituem como poder a partir de uma vitória no processo eleitoral nacional para a presidência e a partir daí, introduzem as medidas que vão, pouco a pouco, eliminando o caráter liberal desses regimes, né? Então, isso aconteceu assim na Venezuela, aconteceu assim na Bolívia, no Equador, no Peru, com Fujimori, aconteceu um pouco na Argentina, um pouco acontece também no Brasil dessa mesma forma. Ou seja, algum outsider da política, alguém que assume num contexto de crise, começa a transformar a estrutura de funcionamento constitucional do país, né? Começa a alterar as formas de indicação do judiciário, começa a restringir e estabelecer uma guerra aberta nos jornais e meios de comunicação independentes, né? Começa a polarizar a sociedade de forma
né, militante e com muita agressividade. Então, tudo isso vai produzindo a erosão das bases de um modelo liberal de democracia, que é o que a gente tentou mostrar. Mas isso não está acontecendo só no sistema presidencialista. Na Itália, o populismo se fez por via parlamentar. Se a gente quiser assim, ampliar um pouco o escopo, claro que eu não estou dizendo que Inglaterra se transformou numa democracia não liberal, mas a Inglaterra tem um governo nacionalista, populista, que nunca teve, né, com essas características do governo atual. E há um sistema parlamentar, né? Hungria, Polônia, quer dizer, todos esses desenhos aí, que são ou de semipresidencialismo ou de parlamentarismo, permitiram o aparecimento dessas lideranças também. Eu digo assim, eu não entendo que o sistema de governo é uma bala de prata contra o fenômeno. Quer dizer, mudar, por exemplo, se o Brasil virasse parlamentarista, nós estaríamos mais seguros? Não sei, quer dizer, eu acho que não dá para, olhando de forma comparada com os casos que estão aí, eu acho que a gente não pode chegar a uma conclusão tão definitiva sobre a relação entre sistema de governo e o sucesso da estratégia populista, que, em última instância, é o que se quer evitar. Eu acho que todo o pensamento da ciência política, o pensamento político dos partidos de centro no mundo inteiro está voltado para pensar como podemos vacinar nossas democracias desse fenômeno, né? Como podemos evitar o avanço dessas lideranças, né? O efeito devastador que elas causam do ponto de vista da administração pública, né? Dos efeitos permanentes que causarão nas estruturas multilaterais de cooperação de escala global. Os efeitos são significativos: clima, né, direitos humanos, toda a engenharia, né, de cooperação que foi criada no mundo desde 1945 vive sob ataque por essas lideranças. Quer dizer, eles não se identificam com esse sistema de proteção de direitos, não se identificam com esse modelo, com essa ideia de uma convergência democrática. Mas, mais uma vez, eu acho que o sistema de governo não é a chave para a gente acionar na expectativa de que possamos aí controlar o efeito deletério dessas lideranças, entende? Eu não acho que o parlamentarismo ofereça uma resposta melhor do que o presidencialismo. Na América Latina sempre tivemos democracias mais vulneráveis e tivemos fenômenos populistas com muito mais força já desde os anos 30, né? E que ressurge agora com essas novas características. Então, eu entendo que esse processo ele não é um processo simples, né? No sentido que permita assim, a gente escolher um elemento apenas para mudar esse sistema. Mudar essa forma de desenvolvimento desse processo de avanço do populismo. E último ponto, sobre o exemplo do governo Bolsonaro, eu acho até que Bolsonaro é obviamente uma expressão desse avanço dessa direita nacionalista, populista, com várias possibilidades de comparação com outros líderes do mesmo tipo, que adotaram estratégias parecidas, mas que também o Brasil oferece um exemplo muito interessante de sucesso das instituições diante dessa estratégia, né? Quer dizer, até aqui, o Congresso tem sido capaz de contê-lo, o Judiciário, a sociedade civil independente, organizada, os meios de comunicação independentes. Quer dizer, eu diria que não houve, fora esse apetite pela polarização, pelas estratégias de guerra cultural, pelo ataque, obviamente, e a destruição de políticas públicas e de instituições em várias áreas, mas ainda não houve um ataque bem-sucedido ao núcleo dessas características da democracia brasileira que permanecem valendo, né? Quer dizer, o núcleo duro no sentido da independência dos poderes, da capacidade que o legislativo tem de exercer o controle da atividade do executivo, o judiciário idem, né? Ainda não tentou estatizar nenhuma a TV Globo, nem nada disso que Orbán fez, né? Na Turquia aconteceu, né? Quer dizer, todos esses lugares
Na Polônia também, né, um processo de controle muito forte dos meios de comunicação. Então, todos esses lugares vivem dramas que o Brasil ainda não conhece, né? Em parte porque a relação entre os poderes está funcionando. As instituições estão impondo limites a essa liderança. Leandro, como esse é um ponto extremamente importante, sensível do debate, não é? Eu quero fazer o papel do advogado do diabo, mesmo que é preciso pensar de uma maneira muito mais ampla, mais cuidadosa, mas fazer o papel do advogado do diabo na direção oposta. Veja bem, no caso do Putin na Rússia e do Erdogan na Turquia, não é por acaso que eles digamos, saíram de um regime que era estritamente parlamentarista, baseado na formação de maioria e caminharam na direção de regimes presidencialistas, né? Nos dois casos, a transformação foi na direção de um regime presidencialista que é mais próximo da experiência latino-americana. E, no caso de países como a Hungria e como a Polônia, há um argumento no artigo do David Samuels e do Sugar, que eu acho que é interessante, que eles chamam a atenção para o seguinte: em alguns casos, não só no parlamentarismo, mas também no parlamentarismo, o que ocorre é o processo de uma presidencialização do modo como os partidos passam a operar, e, em particular, passam a operar em reação, digamos assim, ao líder que está no governo. Chegou no governo e, digamos assim, aspas, presidencializa a sua função de primeiro-ministro na relação com os partidos e nisso aproximando muito. Quer dizer, só para fazer um contra-argumento e também para te ouvir sobre isso, porque eu achei muito interessante a comparação que você fez e essa preocupação de, ao comparar, de alguma maneira, nos ajudar a identificar. Será que nós podemos ver no sistema de governo mecanismos que favorecem o populismo ou não? Eu acho que, olhando, nós fizemos esse quadrinho no nosso paper, nós fizemos uma coleção de todos fomos levantando dados e informações sobre movimentos, partidos de orientação populista, de esquerda e direita, na Europa, um número possível de casos, América Latina, incluímos vários casos. E se a gente coloca do lado, não fizemos isso, podemos fazer, porque eu acho que é bem interessante, podemos colocar do lado uma coluna, perguntar que tipo de sistema de governo tem, presidencialismo, parlamentarismo, eu diria que está todo mundo com problema, entendeu? Todo mundo. O problema é diferente, porque as estratégias eleitorais são diferentes, né? E o funcionamento dos sistemas é muito diferente. Agora, no presidencialismo brasileiro, mais uma vez, o Congresso ajuda a conter o presidente. O Congresso é forte diante do presidente. É verdade. O judiciário tem um poder de revisão efetivo, né, também foi um elemento dessa resistência a esse primeiro ímpeto de controle. Eu diria que o governo Bolsonaro, nesse aspecto, foi muito mal sucedido, né, e voltou para uma estratégia de negociação e de acordo com o Congresso, né, de moderação produzida por essa percepção de que esse caminho não resultaria num impedimento em pouco tempo. Então, eu acho que eu acho que você tem razão, é óbvio, e o artigo do Samuels e Sugar vai nesse ponto de forma muito competente. Quer dizer, uma vez que os partidos se transformam em majoritários num sistema parlamentarista, eles buscam concentrar o poder executivo de forma rápida, né? De forma a poder avançar com a sua agenda, né? E isso envolve algum grau de presidencialismo, né? Assim, de transformar o primeiro-ministro numa figura parecida com o presidente em termos de poderes, e aí num contexto muito complicado, porque é um primeiro-ministro muito poderoso que controla um parlamento, que é a base desse poder. Então, o alinhamento que existe entre executivo e legislativo no parlamentarismo,
ele funciona, ele pode ser um instrumento muito pior, assim, muito mais forte de promoção de um poder de maioria e de impulsionar essa agenda populista do que no contexto presidencialista, porque você ganhou a eleição no parlamentarismo e dominou o parlamento e tem apoio na sociedade para seguir adiante com as suas mudanças, você tem quase nenhum freio institucional. O mesmo não acontece no presidencialismo. O presidencialismo ele é um sistema desenhado para exercer um conjunto de vetos ao exercício do poder executivo. Então, eu diria que o alinhamento entre executivo e legislativo que existe no parlamentarismo, ele pode ser um elemento facilitador dessa agenda, né? Porque o Chaves passou 20 anos tentando derrubar o legislativo, né? O Orbán e o Erdogan, eles ganham a eleição e pronto, eles se transformam em chefes de todos os dois poderes, por desenho, né, pela Constituição, eles se transformam no chefe dos dois poderes, né? Então, não há essa separação. Então, eu acho que o desenho institucional não me convence como um elemento, digamos, de proteção contra esse fenômeno, né? Bom, eu achei muito interessante no trabalho de vocês esse foco que a Gabriela anunciou como parte, embora ainda nós não tenhamos ainda entrado devidamente nessa dimensão, que é digamos, o papel dos partidos na crise global da democracia. Eu queria fazer uma pergunta para a Gabriela, na sequência desse debate inicial que nós tivemos, ainda em parte voltado para a experiência brasileira. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que tem dois fatos extremamente importantes na conjuntura imediata, né? Um fato é a recuperação da avaliação positiva do Bolsonaro, apesar de todas as circunstâncias que ocorreram, inclusive a irresponsabilidade do governo no caso da pandemia, né? Apesar disso, ele recuperou. Então, eu acho que é um fato da conjuntura que nós precisamos tentar entender. Tem um segundo fato que é muito relacionado com esse, que é o seguinte: os partidos de oposição, veja bem, os partidos de oposição são de oposição, mas só eles que sabem disso, porque a comunicação disso para a sociedade até agora não apareceu. Não, é quase como se o segundo fato da conjuntura é quase como se nós disséssemos: não tem oposição no Brasil. É uma coisa impressionante, né? Os partidos são silenciosos, não digam o que pensam, não apresentam projetos, não contestam. Bom, eu queria chamar a atenção para um aspecto disso, que é o seguinte: eu não sei se a Gabriela e o Leandro concordam. Frequentemente, esses partidos de oposição que, na retórica no parlamento, fazem oposição, mas não vão muito além disso, eles recorrem, no entanto, ao judiciário. Eles judicializam frequentemente uma série de questões e, num certo sentido, jogam a responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal fazer o papel que deveria ser o papel deles com partidos de oposição. A pergunta que eu faço é o seguinte: isso não debilita o papel dos partidos e não debilita a própria democracia? Oi, Moisés. Então, com relação à recuperação do apoio do Bolsonaro, eu tenho lido que está muito vinculada a... Bom, essa é a análise de boa parte dos meios de comunicação, de analistas, que é tudo muito recente, né? Está muito vinculada à liberação do Corona Voucher. O Corona Voucher, no caso, realmente está produzindo efeito nesse crescimento de apoio, porque a gente sabe, nós dois estudamos bastante até a questão da opinião pública brasileira nos últimos 30 anos, que o brasileiro, ele realmente, essa coisa, mais um motivo para explicar a importância de se analisar a falta de vínculo com o partido. O brasileiro, existe uma grande parcela da população que votou no Lula, e essa mesma parcela votou no Bolsonaro. Então, existe, assim, uma grande parcela da população que é
muito vulnerável, sem dúvida, né? Até do ponto de vista, a gente tem que falar que a questão do Bolsa Família, agora tem também essa nova discussão em torno do Bolsa Brasil, eu acho, mas enfim, eles perceberam, essas lideranças que antes criticavam, né, os benefícios sociais, né, e criticam muito, assim, os próprios bolsonaristas são muito avessos a isso, né, e eles perceberam, de fato, que benefício traz apoio, né, então, isso até foi bem rápido, porque quando o Datafolha está acompanhando, tem acompanhado muita, né, como que o brasileiro reage a cada intervenção, e isso, de fato, tem acontecido bem de acordo com a liberação dos benefícios para a Covid. Tanto que agora, acho que a discussão que está muito fervorosa, né, que houve até disputa entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro, tem a ver com justamente quanto que o Bolsonaro, ele não vai mais, nesse momento, distribuir os benefícios, mudar para benefício do Bolsa Família para Bolsa Verde Amarela, eu não lembro o nome, mas o fato é que o Corona Voucher está dando apoio ao Bolsonaro, e vamos ver até onde isso vai. Outra coisa que você disse que o Brasil não tem oposição partidária, né? Eu acho que a gente vai descobrir essa oposição, eu também tenho a mesma impressão, e a gente vai descobrir essa oposição lá perto das eleições. Como essa oposição vai ser... Eu acho que é só uma ampla coalizão que é capaz de tirar o populista do poder, como tem acontecido nos Estados Unidos, que eu tenho visto, né, o andamento das eleições, eles conseguiram, ou parece que, né, tem conseguido formar uma ampla coalizão de pessoas mais à esquerda e centro político, né, até centro-direita, embora lá seja bipartidário, para fazer uma ampla oposição ao Donald Trump. Eu acho que a gente vai conseguir ser bem-sucedido nesse rompimento do populismo do Bolsonaro, se o brasileiro, antes de se ver como a oposição de centro-esquerda ou a oposição da extrema-esquerda, ou se unir para combater, para retomar assim, uma noção mesmo de democracia em torno dessa eleição. Pode falar. É que nós estamos no nosso tempo final e se houver oportunidade, eu gostaria de ouvir também o professor Leandro sobre esses aspectos. Eu acho que nós podemos ir um pouco adiante aqui no horário, certamente. Tem umas perguntas também, né? Amigos e colegas do IA vão permitir isso, e se tiver perguntas, a gente pode agora responder. Mas eu gostaria de ouvir um pouco o Leandro também sobre isso, que eu sei que tem... Mas o que você acha da gente responder as perguntas que foram feitas? Eu anotei aqui e estou preparado para a tarefa. Tem uma pergunta do Giovanni Eudasi. Tem. O que você acha, Moisés? Não, então vamos às perguntas. Pode seguir, então. Leandro. Tá bom. Então, tem uma pergunta do Giovanni, da Guadalupe e do Francisco Suriano. São 3 perguntas, né? O Giovanni pergunta sobre os novos meios de participação e como é que se relacionam esses, né, o aparecimento o voto eletrônico, a participação por meios digitais, como isso estaria relacionado a esse tema. Eu acho que essa questão é importantíssima porque no centro do problema da estratégia desses movimentos populistas está justamente o poder das redes e a mudança no modelo de interação via redes sociais, né? O da Empoli escreveu um livro interessante sobre a Itália e com exemplos de vários outros países, mostrando como o problema da tecnologia de comunicação, né, amplia o poder desses movimentos e a relação, digamos assim, quase que assim, muito negativa dos gestores e administradores dessas redes, no sentido de permitir que estratégias de polarização sejam bem-sucedidas em termos de recompensa para os movimentos e indivíduos que se dedicam a esse tipo de atividade. Então, portanto, Giovanni, eu não vejo com otimismo assim a participação eletrônica, os recursos digitais, eles não oferecem exatamente
eles não têm se mostrado como ferramentas úteis de esclarecimento, engajamento positivo do eleitor. Pelo contrário, eles têm favorecido o engajamento num ambiente fortemente polarizado, em que justamente existe um sistema de recompensa pelo radicalismo. Quanto mais radical você for, mais fácil fica a sua mensagem, e isso leva a que você receba mais likes, e isso leva a que você seja destacado, então alavancado nas redes. Então, isso tudo tem uma estrutura uma engenharia de comunicação de dados por trás que tem sido muito negativa, no sentido contrário ao que a gente está tentando apresentar aqui como um problema político, como um problema que temos que resolver aí, que é a emergência dessas lideranças, que são lideranças que atacam fundamentalmente o papel dos partidos de centro. E agora, aí eu respondo também a pergunta da Guadalupe, que é sobre o problema do consenso em sociedades abertas e como é que a gente pode resolver esse problema de... Eu diria, Guadalupe, que numa sociedade aberta e democrática, o consenso é um método e não tem nenhuma natureza substantiva. Ninguém precisa aderir a uma nacionalidade única, baseada em conceitos únicos de valores morais, valores culturais. Quer dizer, existe espaço para a diversidade, existe espaço para o dissenso, e o consenso se dá no sentido do acordo com relação aos métodos, né? O método... A eleição é um método, a autonomia do judiciário é um método, né? Um método da democracia e outros, né? Obviamente, muitos outros mecanismos que existem na nossa sociedade que garantem que seja possível a convivência, o consenso nesse sentido, no consenso em torno de como vamos decidir, certo? Agora, quais serão as decisões? É um livro aberto e não exige uma adesão prévia a valores determinados e fixos, entende? Os valores estão aí para serem questionados, né? Os direitos podem ser modificados no sentido de né? Pessoas e grupos que não eram titulares de direito passam a ser, né? Por modificação da Constituição. O amor homoafetivo, o casamento homoafetivo são exemplos, né? Temas que não existiam e foram sendo incorporados nesse processo, né? Então, eu acho que, sem que a gente tenha consenso sobre isso na sociedade, tem pessoas que são contra, pessoas que não entendem isso como uma necessidade desses grupos, não entendem como um direito a ser garantido, né? Mas nós temos acordo com relação ao método que permite chegar a essa decisão, por exemplo, né? Obviamente, isso não resolve as tensões culturais, as diferenças, mas nos dá a possibilidade de um caminho pacífico para resolver as diferenças. E o Francisco justamente faz uma pergunta que eu acho que é muito importante. Ele ouviu a minha fala, ele respondeu o seguinte: as instituições não funcionam. Não funcionam, é errado essa afirmação. Eu acho que o Francisco reflete um ponto de vista muito importante na sociedade brasileira, de que olha para essa situação e com preocupação e com um sentimento de que nós estamos andando para trás em uma série de aspectos. Eu diria o seguinte: eu acho que a gente tem que fixar os parâmetros dessa avaliação. Enquanto não houver uma modificação da Constituição, enquanto não houver uma modificação substantiva em aspectos que estabelecem a nossa base do nosso sistema democrático, né? E enquanto não houver uma mudança na Constituição dessa natureza, enquanto o judiciário for totalmente independente, como nomeado segundo as regras vigentes na Constituição brasileira, enquanto o legislativo tiver a capacidade de, né, refletir os diferentes segmentos da sociedade e vocalizar esses sentimentos na política, no sistema político, nós não estamos diante de uma situação de fracasso institucional, certo? Na hora que isso mudar, a gente pode falar sobre essa hipótese. Eu acho que o grande teste disso, lamento, é assim:
é 2022, né? Quer dizer, a gente vai chegar em 2022, se eu estiver certo, nós teremos eleições com as mesmas regras, competitivas, com meios de comunicação valendo, informando, e nós teremos um novo presidente eleito. Pode ser até o Bolsonaro de novo. Lamento, mas é o que eu falei antes. Nós temos consenso com relação às regras. Agora, os resultados não estão garantidos, né? Então, os resultados precisam ser construídos politicamente, negociados. E não podemos esquecer, o Francisco também lembra, mas o Maia está sentado em cima dos processos de impedimento. Mas o Maia é chefe de um poder que tenha uma visão muito próxima do chefe do executivo, né? O Carlos Pereira tem feito vários estudos demonstrando isso, que o legislador mediano ele está muito próximo do executivo, né? Inclusive, o Carlos Pereira faz uma pergunta que eu acho interessantíssima. Ele diz: eu não entendo por que o Bolsonaro tem tanta dificuldade em montar essa base, em organizar esse governo, porque ele tem uma base legislativa que é favorável às políticas, boa parte das políticas que ele defende, né? Enfim, quer dizer, eu acho que o debate sobre se as instituições funcionam ou não, ele, né, assim, simplificando e colocando assim quase que num tom de um desafio, de uma anedota para a gente olhar para frente, vamos esperar, vamos ficar atentos, mas eu não vejo nenhum risco levando em conta esses parâmetros que eu defini aqui. Atuais, né? Acho que mais 4 anos de um governo assim, a gente corre o risco aí de ter outra conversa no futuro. Até né? Aqui, até o quarto andar, tudo bem. Não sei se tem alguma questão, então, que a Gabi queira responder. Não, na verdade, eu e o Leandro, a gente tem conversado muito, a gente está bem em harmonia com as respostas, assim, eu acredito eu queria só deixar uma dúvida com relação à pergunta do Giovanni, não é nenhuma resposta, é um comentário que eu tenho, quem sabe um dia a gente possa conversar sobre isso, mas os meios de comunicação, a internet tem, sim, né, favorecido, tem um livro que o Leandro comentou, do da Empoli, que fala só sobre isso, que os novos algoritmos, na verdade, eles é que conformam a opinião pública para o voto, né, ao presidente. Já todos os dados estão lá, o conteúdo está lá, e o presidente se apropria disso com a tecnologia. Agora, a minha dúvida, que eu tenho pensado sobre isso, é por que tem favorecido tanto o populismo de extrema-direita? Na atualidade. Qual é mais uma dúvida assim complementar? Eu concordo totalmente com o Leandro em termos da importância da gente pensar na tecnologia atual nas eleições, na sua influência, né? Como isso vai ser o marco regulatório disso, a gente ainda está para conhecer, muita coisa que vai surgir. Porém, uma coisa que é fato é que, de alguma forma, os novos recursos têm favorecido bastante o surgimento de lideranças autoritárias de extrema-direita. É só uma constatação e um dia eu quero conseguir responder essa pergunta. Eu para a próxima conferência. A Cláudia nos lembrou aqui, Moisés, que tem mais uma pergunta, mas é uma pergunta do Ailton Souza sobre o artigo, se a gente vai colocar o link em algum lugar. Aí eu acho que a própria equipe do IA poderia opinar sobre isso, ou a gente indicar o site do NUPES, né, para colocar um link lá para o artigo, alguma coisa desse tipo. Ele está no Prelo ainda, mas é só colocar, ele não está formatado. Pode, tá? O texto, se vocês quiserem, e até para poder receber comentários e depois modificarem, mas o texto pode ficar no site do IEA, no âmbito do grupo de pesquisa da qualidade da democracia. Pronto, e, evidentemente, tem uma parceria institucional com o núcleo de pesquisa de políticas públicas. Né? Claro. É uma coisa que nós temos feito em comum. Então, Ailton está respondido. Tá bom. Bom, meus caros, olha, eu queria agradecer muito a participação da Gabriela e do Leandro e também de todos os que acompanharam, fizeram perguntas importantes, inteligentes, que provocaram reflexão. Não é? Evidentemente, a apresentação que foi feita é de uma pesquisa que é muito profunda, que tem muitos aspectos. Eu até diria que, num certo sentido,
ao chegar no final, a minha sensação é que nós vamos ter que fazer uma outra sessão em breve, né? Quando a coisa avançar um pouco mais, porque tanto a Gabriela como o Leandro têm mais coisas para dizerem da sua pesquisa, da sua reflexão, né? Eu quero aproveitar, neste momento também, fazer um agradecimento especial à Cláudia e ao Sérgio e a todos os nossos amigos, colegas do Instituto de Estudos Avançados, ao diretor, professor Ari Plonsky, que tem apoiado o Grupo de Trabalho da Qualidade da Democracia, não é? E indicar que nós vamos agora, nas próximas semanas e próximos meses, nós vamos nessa direção de fazer apresentações em que os pesquisadores que estão trabalhando temas da qualidade da democracia colocam as suas conclusões, o seu avanço e, ao mesmo tempo, questões teóricas para o desenvolvimento dessa perspectiva. E essa é a razão pela qual eu sou muito grato a Gabriela e ao Leandro por terem vindo hoje apresentar as questões que eles trouxeram. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom fim de semana e obrigado aos que acompanharam de longe a nossa live. Muito obrigado. Obrigado, Bom final de semana. Até o próximo evento. Bom fim de semana, Cláudia. Tchau, tchau para vocês também. Tchau. Beijão.